E Ju, essa questão do doce, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma postagem sua comentando sobre, né, essa alimentação, essa educação alimentar e doce para criança, né? Eu não lembro se você comentou, eu tô fazendo uma sobremesa aqui e tal, né? Porque a criança, ela não sabe o que é doce, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, os pais, eles têm essa responsabilidade, quer dizer, como que deve ser esse gerenciamento e, claro, porque você não vai tirar 100%, né, doce da criança, mas enfim, como que você pode fazer isso e implementando aos poucos, enfim, como que você vê essa questão? Bom, eu não vou nem falar como nutricionista, eu vou falar como mãe, né? O ideal seria a gente apresentar o doce, se for apresentar, após os 2 anos. Mas a gente vive num contexto onde outras pessoas estão envolvidas e nem sempre a gente consegue ter o controle sobre isso, né? Os meus filhos conheceram doce antes dos 2 anos? Sim, com certeza. E eles adoraram doce? Sim, com certeza. Então, o que a gente tem que fazer, o que eu procuro fazer em casa, que eu tenho 2 filhos que amam doce, eu amo inclusive também, é botar regra. Porque criança não tem discernimento entre o certo e o errado, o que é adequado e o que não é adequado. Então, cabe aos pais impor barreiras, impor regras mesmo. Já vai criando hábito, a vida tem regras para tudo, né? E na alimentação também tem que ser assim. Então, na minha casa, sexta, sábado e domingo, eles podem comer um doce. Né? Às vezes é mais do que eu gostaria. Mas, enfim, a gente vai tentando gerenciar isso aí. Certo. Né? E claro que se a criança começa a ter um livre acesso a doce, como que ela vai gostar das outras coisas? Não vai mesmo, porque nada vai ser tão hiperpalatável quanto um doce industrializado, especialmente, que é ali a composição perfeita do açúcar com a gordura. Não tem como ser ruim, aquilo é bom demais. Aí a criança vai comer uma fruta e vai achar o quê? Vai achar a fruta super gostosinha, super docinha? Claro que não. Agora, se ela já vem ali desde criança comendo uma fruta isso, inverter a ordem disso. Ela vai tendo, né, criando esse hábito. Porque paladar é uma coisa treinável. Né? Isso vale para nós adultos também. Isso vale para os clientes que chegam com um paladarzinho mais infantilesco, que não gosta de legume, não gosta de fruta, não gosta de nada. E aí eu bato muito nessa tecla. Paladar é treinável. Então, às vezes a gente tem que se impor algumas regras também. Eu mesma não adoro salada, legume, mas eu sirvo aquele prato. Eu sei que aquilo eu tenho que dar conta. Gostando ou não, tá? Tá uma delícia, estou amando ou não. Não, tem que comer. E com o tempo, aquilo vai ficando mais palatável pra gente, né? A gente vai ficando mais adaptado àquilo. Então, a gente tem que se submeter também a esse treinamento para ter o paladar que aceita melhor o sabor original dos alimentos que vêm da terra, os alimentos normais, né? Os naturais. Sim. Porque convenhamos que é bom, né? Uma fruta, um negócio assim. Porque você tem o paladar bem treinado desde sempre, né? É verdade. Você já está nesse trabalho há bastante tempo, então você vai comer uma fruta e vai falar, nossa, que docinha. Mas tem gente que não pega, por exemplo, uma uva docinha e fala, nossa, isso é doce. Nem percebe que aquilo é doce, de tão mal treinado que estão as papilas gustativas. E teria, sim, Ju, acho que isso, não sei se existe assim, um tempo, alguma coisa assim, para a pessoa conseguir mudar esse hábito, esse mesmo, né, essa sensação, de repente 6 meses, 1 ano, enfim, não sei se existe. Eu não sei te dizer isso, eu acho também que isso é muito individual. Individualizado. Depende de como foi a gestão da alimentação ao longo da vida toda. Aos alimentos que ela foi exposta, a como esse paladar já está treinado naquele momento. Certo. E Ju, falando também desse, né, dentro desse contexto ainda, refrigerante, né, e da mesma forma, né, por exemplo, às vezes a gente vê crianças tomando refrigerante, enfim, quer dizer, o adulto ele acaba sendo responsável por isso também. Acho que da mesma forma que o doce, o refrigerante, ele deve ser, digamos, controlado, vamos dizer assim. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes é, gente, calorias líquidas, bebida açucarada, é um crime. Porque pense comigo, se você está com um prato de comida na frente e você tem uma coca na tua frente, você não vai comer menos porque você está com aquela coca na frente. Então é como se aquelas calorias da coca fossem neutras. Só que você está colocando um monte de caloria que vem na forma de açúcar, que é a forma mais refinada possível para o teu corpo absorver, e aquilo nem faz você comer menos. Então, se a gente pegasse aquela caloria da coca e revertesse em arroz, aquilo faria diferença.
vai ser um belo de um montante de arroz, se a gente revertesse todas as calorias de uma coca em arroz. Então aquilo está ocupando espaço no teu estômago, você vai ter mais saciedade. Então entende que é diferente, que essa coisa da caloria líquida, ela entra muito fácil e consequentemente acaba sendo muito fácil de sobrar energia e de virar estoque, de virar gordura depositada. E depois que a gente deposita a gordura, as células da gente têm um limite de estoque de gordura, tá? Os nossos adipócitos, que são as células de gordura, elas têm um limite de armazenamento. Uma vez que a gente encha todos esses depósitos que a gente tem, essas gavetinhas que a gente tem para depositar gordura, o corpo ele vai dar um jeito de continuar armazenando. Então ele começa a multiplicar o número de células de gordura. E a má notícia é que uma vez multiplicadas essas células, elas não morrem. Então depois que você emagrece, você continua tendo mais gavetinhas. Então, o melhor dos mundos, principalmente olhando ali na época da infância, da adolescência, é a gente não deixar essas gavetinhas se multiplicarem, porque essas células não vão morrer. Perfeito. Então, essa pessoa sempre vai ter mais facilidade para voltar a engordar. Ela tem mais espaço para armazenar. Entende? Então, por exemplo, como você falou, essa questão do líquido, né, do açúcar líquido, vamos dizer assim, né, refrigerante, enfim, ele é pior até do que aquela pizza, aquele bolo. É pior. É muito pior. É pior porque ele não traz muita saciedade.